Ok, irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar falando a vocês nesse momento, quando estamos nos organizando, nos preparando para a escola dominical. Pena que ainda não estamos podendo fazê-la presencialmente. Mas que bom que a gente vai gastar esse tempo aqui estudando a palavra de Deus. Espero que você esteja bem atento e você aproveite o mais que possa esse tempo. Para essa reflexão que abre a nossa escola dominical, o texto que nós estamos trazendo é Apocalipse capítulo 1, verso número 3, onde temos assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Esse texto aqui está ressaltando uma verdade que nós a encontramos ao longo de toda a Escritura, isto é, uma relação à vida bem-sucedida com a palavra de Deus, as Escrituras. Esta é uma verdade que nós a encontramos ao longo de toda a Bíblia. A vida bem-sucedida, repito, tem sempre uma relação com as Escrituras, a palavra de Deus. Para estar ressaltando isso, nós podemos então dar uma olhada ao que está no livro de Josué, capítulo 1. Josué estava então assumindo a responsabilidade de suceder a Moisés na liderança do povo. E o que Deus está dizendo a Josué? É que ele não tivesse medo, não se espantasse, mas que tivesse ânimo, e que ele prestasse atenção à palavra do livro da lei, ele não se desviasse daquela palavra nem para a direita, nem para a esquerda. Pelo contrário, ele conduzisse o seu caminho a partir então daquelas verdades escritas, e assim ele seria próspero e seria bem-sucedido. Isso que Deus está dizendo a Josué, ele diz mais adiante, quando nós temos o Salmo 1. Como é o Salmo 1? Ali falando do homem bem-aventurado, diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E segue ali então, detalhando, quer dizer, como é então esse homem bem-aventurado, como é então esse homem bem-sucedido. Mas o detalhe é que há uma relação desta bem-aventurança, há uma relação desta vida bem-sucedida à palavra de Deus. Como é que a pessoa se orienta pela palavra de Deus? Nós vamos então encontrar isso ao longo de toda a Escritura do Antigo Testamento, e não é diferente no Novo Testamento. Se você olhar no Evangelho de Mateus, o Sermão das Bem-aventuranças, que se estende pelos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, se começa falando de bem-aventuranças, termina então na parte final do capítulo 7, o fim do sermão, dizendo que o homem que ouve a palavra de Deus e pratica é semelhante àquele homem que edifica a sua casa sobre uma rocha. E esta casa, então, ela prevalece a despeito das adversidades todas, das intempéries todas que sobrevêm a esta casa. Ela prevalece. É assim, a vida bem-sucedida está sempre relacionada a como uma pessoa encara a palavra de Deus, que relação a pessoa tem
da palavra de Deus com sua vida, seu comportamento, seu andar. Então é isso que nós encontramos aqui nesse livro do Apocalipse, livro que fecha então a revelação escrita que Deus traz. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Quer dizer, ler, ouvir, e não somente ler, não somente ouvir. O texto diz, guardam as coisas que nela estão escritas. Então, é a prática da palavra de Deus que vai fazer que sejamos bem-sucedidos. Então, nós vamos estar logo mais na sala, ouvindo o nosso professor, nossa professora. Ele vai estar nos expondo esta palavra de Deus, esta profecia, este falar de Deus aos seus. E estejamos atentos a isto e orientemos nossa vida por esta palavra e assim seremos pessoas bem-sucedidas. Amém. Que Deus abençoe você. Boa aula. Fique atento ao que a sua professora lhe trouxer. Fique atento ao que o seu professor lhe trouxer. Atente para isto. Aplique isto à sua vida e você estará sendo contado entre essas pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas, bem-aventuradas. Amém. Deus seja louvado. Eu quero aproveitar e deixar um recadozinho para vocês e pedir que vocês multipliquem então esse recado. Compartilhemos isso com quantas pessoas, tantas quantas pudermos. À noite, sim, vamos ter o nosso culto presencial, começando às 18 horas, como foi no domingo passado, com o detalhe que hoje estaremos celebrando a ceia do Senhor, o memorial de Jesus Cristo, com aqueles cuidados todos, as precauções, com as orientações sanitárias, está usando máscara, e está higienizando as mãos com água e sabão e álcool gel, todos os cuidados, e mantendo o distanciamento. Assim vai ser o nosso culto, como na semana passada não vai ser uma reunião por tempo prolongado, como normalmente ocorre, ser uma reunião objetiva, breve, com celebração, uma palavra, e a ceia do Senhor distribuída quase do mesmo modo como se fez nos meses recentes. Espero que nos encontremos na sala de aula da EBD, online, e que nos encontremos presencialmente na ceia do Senhor a partir das 18 horas. Muito obrigado, Deus abençoe.